Provavelmente você, assim como eu, já teve a impressão de que as coisas a cada dia que passa estão ficando mais caras. A gente chega numa loja, chega no supermercado para comprar algum produto e cada dia que passa as coisas estão ficando mais caras e a gente tem a sensação de que o nosso dinheiro não vale nada. Mas o que está acontecendo, né? Isso tudo é o efeito da inflação. Nesse vídeo eu quero te explicar de forma um pouco mais didática o que é a inflação, por que ela acontece, né? Quais são as causas da inflação e como que a gente pode resolver esse problema, quais são as medidas econômicas que podem ser tomadas para de fato tentar controlar a inflação e como você pode evitar que isso corroa todo o seu patrimônio ao longo do tempo. Pra gente começar já entendendo direto ao ponto, né? O que é inflação? O termo mais genérico assim para inflação é o aumento generalizado do nível de preço dos produtos e serviços da economia. Então, basicamente, os preços ao longo do tempo eles vão ficando maiores, ou seja, quando você entra na loja para comprar um celular, na medida que o tempo passa, esse celular vai ficando cada vez mais caro. Para você comprar um saco de arroz, o arroz vai ficando mais caro ao longo do tempo. Então, isso é a inflação, um aumento generalizado de todos os produtos da economia. Só que isso não acontece por conta de, sei lá, o empresário é malvadão, ele está aumentando o preço do seu produto para lucrar mais. Na verdade, uma das principais causas da inflação acontece quando a gente tem uma oferta de dinheiro na economia muito maior depois de um determinado período, ou seja, o governo começa, por exemplo, a imprimir dinheiro para fazer medidas assistencialistas e por aí vai. Então, quando a gente tem um produto que é muito escasso na economia, esse produto vale mais. É só você pensar no ouro, no diamante. Quanto menos produto você tem disponível, maior vai ser o valor dele, maior vai ser a percepção de valor dele por parte das pessoas. Por outro lado, se você tem um produto que é abundante, tem muito esse produto na economia, esse produto não tem tanto valor assim. Por exemplo, um saco de terra, areia, não tem tanto valor quanto o ouro tem. E essa mesma lógica ela é usada para precificar todos os produtos da economia. É oferta e demanda. Se você tem muita oferta de um produto, ele vale menos. E o dinheiro também pode ser visto como um produto. Se você tem muito produto disponível na economia, na medida que o tempo passa, o seu dinheiro passa a valer menos. Então o que está acontecendo não é que o preço dos produtos está aumentando, não é que o preço de um controle de televisão fica maior. Na verdade, o que está acontecendo é que esse produto ele tem o mesmo valor ao longo do tempo. Só que agora, como o seu dinheiro vale menos, você precisa de mais dinheiro para comprar o mesmo item. Então esse é o efeito da inflação. O poder de compra do nosso dinheiro, o poder de compra daquele patrimônio que a gente tem vai ficando cada vez menor ao longo do tempo, porque você precisa de cada vez mais dinheiro para comprar os mesmos produtos que você comprava antes. E aí existem dois órgãos no sistema financeiro nacional que são o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, que uma das suas funções, um dos seus objetivos é manter o poder de compra, a estabilidade da moeda da população ao longo do tempo. Ou seja, o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do sistema financeiro, é ele que vai ditar as regras do jogo, ele vai determinar qual que é a meta de inflação para cada ano. Então, por exemplo, o CMN pode falar que a meta de inflação para 2022 é 3,5% e tem um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual tanto para cima quanto para baixo. E ele vai passar essa meta de inflação para o Banco Central, que vai ser um órgão responsável por executar a política monetária, que a gente vai entender o que é isso. Mas basicamente, o Conselho Monetário Nacional vai falar: Banco Central, quero que a inflação fique, por exemplo, em 4% no ano. Se vira aí para conseguir atingir essa meta. E aí o Banco Central vai tomar algumas medidas econômicas para tentar buscar essa meta de inflação. Como, por exemplo, a principal medida que ele vai fazer na hora que ele está fazendo política monetária. O que é política monetária? Basicamente, são ações que ele vai utilizar para afetar o custo do dinheiro na economia, ou seja, ele vai variar a taxa de juros vigente ali na economia, que é a taxa Selic, e ela é uma taxa base para todas as outras taxas que rolam aqui no Brasil, e vai variar também a quantidade de dinheiro disponível na economia, ou seja, a liquidez que a gente tem aqui no Brasil. Quanto mais dinheiro disponível, menos o dinheiro vale, quanto menos dinheiro disponível, mais o dinheiro vale. Da mesma forma, a taxa Selic também afeta, de fato, qual que vai ser a expectativa de inflação. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, porque o principal instrumento utilizado vai ser justamente mexer na meta da taxa Selic, que é justamente a nossa taxa básica de juros aqui do Brasil. Essa meta da taxa Selic, ela é definida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, a cada 45 dias. Então, 8 vezes por ano, os diretores, o presidente do Banco Central vão reunir numa terça e numa quarta-feira, vão passar o dia inteiro discutindo os principais indicadores econômicos do Brasil, como desemprego, expectativa de inflação, crescimento do PIB, atividade econômica, enfim, todos esses principais indicadores econômicos, eles vão fazer algumas projeções, alguns cálculos e vão determinar, com base nessa análise que eles fizeram, qual que vai ser a taxa Selic vigente pelos próximos 45 dias. Então, a taxa Selic tem, de fato, como objetivo tentar controlar a inflação. E aí,
como que ela controla a inflação, né? Imagina que você tem um cenário de economia parada, PIB fraco e o IPCA está baixo. Como que vai acontecer de fato essa política monetária, né? Primeira coisa que a gente vai ter vai ser o Banco Central reduzindo a taxa Selic. Por quê? Primeira coisa que acontece quando o Banco Central reduz a taxa Selic é o custo de outros empréstimos, de outras taxas vigentes na economia também vai reduzir. Ou seja, se as taxas dos empréstimos e as taxas dos investimentos está menor, as pessoas vão pegar mais empréstimos, mas vão querer investir menos. Ou seja, esses dois efeitos conjugados vão fazer as pessoas ter mais dinheiro disponível para consumo. Se a gente tem mais dinheiro disponível para consumo, a demanda pelos produtos e serviços da economia vai aumentar. Consequentemente, por oferta e demanda, o preço tende a aumentar. Da mesma forma, o oposto também é verdadeiro. Se a gente tem uma economia, por exemplo, que a gente tem um IPCA que está muito acima da meta, que é, por exemplo, o caso que a gente está vivendo aqui ao longo dos últimos meses, o que vai acontecer? O Banco Central vai precisar aumentar a taxa Selic para tentar controlar essa inflação, essa economia que está de fato tendo uma perda do poder de compra muito maior do que a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Então, quando o Banco Central aumenta a taxa Selic por meio do Copom, o que vai acontecer? As taxas dos empréstimos e dos investimentos vai aumentar. Vai ficar mais caro você pegar empréstimo e financiamento, então não vai ser tão vantajoso assim, as pessoas vão fazer menos isso e os investimentos de renda fixa vão estar remunerando mais. A rentabilidade vai ser maior e, consequentemente, as pessoas tendem a investir mais. Ou seja, todos esses fatores conjugados vão fazer as pessoas ter menos dinheiro disponível para consumo. Então, menos dinheiro disponível para consumo vai ser menos demanda pelos produtos e serviços e o preço tende a abaixar ou pelo menos crescer menos do que ele estava crescendo anteriormente. Então, é isso que o Banco Central precisa fazer para controlar a inflação, só que nem sempre também ele consegue. E se a gente parar para pensar que a inflação é uma desvalorização da nossa moeda e todos os anos o Conselho Monetário Nacional define uma meta da inflação, basicamente o órgão máximo do sistema financeiro nacional, ele está definindo uma meta da desvalorização do nosso dinheiro ao longo do tempo. O que, se a gente parar para pensar, não é tão interessante assim. Por isso você precisa ter, por exemplo, investimentos que te garantam um retorno maior do que a inflação. Ou seja, você precisa investir o seu dinheiro em bons investimentos, bons produtos financeiros que, além de corrigir a inflação do período, você precisa ter um ganho adicional. E existem vários investimentos que podem te permitir isso, como por exemplo o Tesouro IPCA ou até mesmo investir em investimentos como fundos imobiliários na Bolsa de Valores que têm os seus contratos reajustados por um indicador de inflação. Mas esse não é o tema desse vídeo. Se você quiser aprender um pouquinho melhor sobre esses investimentos, pode se inscrever aqui no canal. E também eu tenho um treinamento 100% completo do zero ao avançado, que é o Bola de Neve. Vou deixar o link aqui embaixo também para você entender um pouquinho melhor sobre esses investimentos, como você pode analisar quais são os melhores investimentos, onde você deve colocar o seu dinheiro, do zero ao avançado, para você entender, mesmo que você seja um completo iniciante. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like e eu te vejo no próximo. Um grande abraço e até lá.